Quando você fala Matrix, é dessa Matrix aqui. Mas não necessariamente todas as Matrix têm seres se alimentando ali. Não, vamos lá. Eu entendi. Você entendeu a pergunta? Entendi. Eu tô falando de uma Matrix mais terra-terra, de 7 pra baixo. Ah, tá, ok. Tá? Perfeito. Mas vamos lá, vamos subir. Então, vamos começar a historinha desde a fonte. A historinha que eu falei da fonte, do pensamento primordial, da experienciação que a fonte tinha que fazer aqui dentro. Isso, porque a minha pergunta existe uma outra Matrix Vou chegar lá. do bem, né, que não tem seres por trás ali tentando sugar uma energia de quem tá fazendo a experiência e tal? O problema é que a gente sempre tem que colocar numa caixinha do que é o bem e o que é o mal. Verdade. Então, e vamos tirar essa caixinha agora. Isso. Vamos, bora. Vamos tirar, não existe bem e mal. Isso. Existe a experiência. E a experiência, tanto faz se é bem ou mal. Tudo é uma experiência. Então tudo é permissivo. Isso. Quando você começa a tirar essas caixinhas, a questão da dualidade, da polaridade, você começa a entender isso tudo e você começa a tentar ficar numa neutralidade, mas entendendo a neutralidade não como falta de emoção. Em cima do muro, né? Isso. Mas a neutralidade é você só interpretando, olhando o que realmente está acontecendo. Facilita bastante o entendimento disso tudo que a gente está falando, tá? Então você falou a questão da Matrix, que eu falei dessa primeira Matrix, são seres que se alimentam aqui da gente. Mas vamos subir. Vamos lá. Eu tive uma projeção, foi uma das minhas primeiras projeções para entender isso tudo. E quando eu vi a expansão da fonte, e essa primeira fractalização, vamos dizer que a fonte se dividiu em 3 consciências. E essas 3 consciências seria a primeira fractalização da fonte. Isso a gente está falando a nível, sei lá, de supramônada. Acima de supramônada, filhos paradisíacos. Tá? Então, a nível de filhos paradisíacos, tiveram 3. Tá? E o que acontece? Esses 3 filhos paradisíacos, você pode ver que tudo depois vai se fractalizando nisso. Então, são 3. Então a gente está falando de inúmeras divisões e fractalizações que vão descendo. Só que o que acontece? Nessa primeira fractalização da fonte, a fonte era uma, quando está todo mundo ali dentro, e teve essa primeira em 3. Ali já começa a questão da dualidade, do bem e do mal, num nível muito menor do que esse nível que a gente está vendo aqui embaixo, mas já começou essa dualidade lá em cima. E começando essa dualidade, já impera também o ego, por incrível que pareça, numa menor proporção, mas impera. Então o que acontece? Um desses 3, ele conseguiu entender que tudo abaixo dele, ele era Deus de tudo aquilo que estava abaixo. Ele se sentiu como Deus de tudo que estava ali abaixo. E de repente ele falou assim, isso eu estou falando de uma forma mais lúdica para vocês entenderem, tá? Para o público também entender. Só que aí um desses seres falou assim, não. Daqui para baixo eu mando em tudo, e essa informação que tem que descer e ficar subindo para a fonte, aprender e experienciar, ela vai ficar travada aqui porque eu não preciso mais passar aquilo lá para cima. E em uma projeção que eu tive, eu fui num laboratório de fractalização tecnológica, tá? Que aí é o ponto que de repente você quer... Isso que eu tô falando é a Matrix do primeiro ponto que eu vejo mais acima. E o que seria esse laboratório tecnológico? Na verdade, o que eu vou contar para vocês aqui agora foi o meu mental que reproduziu, o meu mental estando limitado à fisicalidade. Então o que acontece? Por pareidolia, o que eu vejo com milhões, com bilhões de anos de tecnologia, eu tenho que trazer para uma tecnologia que eu vi aqui agora. Eu não tenho como ver uma tecnologia avançadíssima ainda que eu não vou entender. Da mesma forma, quando você olha para uma nuvem, parece um cachorrinho, parece um negócio, o cérebro vai fazendo a pareidolia e não é aquilo. Você está vendo, na verdade, o que seu cérebro está interpretando. Então eu vi uma água viva, mas eu estou falando em níveis planetários, tá? Onde é uma água viva que tinha uma ponte, que era tipo um rabo dela, onde paravam-se naves assim próximas. E dentro dessa água viva, entrando nesse laboratório que eu tô falando pra vocês, existia um pod, mas um pod onde tinha um ser, que era um ser que, vamos dizer assim, tava num pod acima. E várias linhas ligando a vários pods com outros seres mais bebês. Então ali foi quando eu comecei a interpretar que ali já era sim vamos dizer, um primeiro sinal da Matrix, tá? Porque o que aconteceu? Esse ser, ele para poder manter essa holografia toda, ele precisava da energia de outras consciências, que eram ele mesmo se fractalizou e ele se auto-vampiriza desde lá de cima, utilizando a energia desses outros seres, e esses outros seres também eles vão se fractalizando, entendeu? E absorvendo a energia de tudo. Então, a forma que eu falo de alimentação, que aqui embaixo a gente interpreta dessa forma, e se a gente trazer mais para baixo mesmo, na verdade lá em cima é uma forma energética de obtenção de energia para poder manter essa holografia toda funcionando abaixo dele, tá? Então não sei se eu respondi a sua pergunta, mas existe a fractalização natural, a fonte que é experienciar, e ela começa a ir se fractalizando e vai fazendo a densificação toda até chegar onde a gente está aqui agora, mas no meio do caminho um falou, não, aqui eu mando, não precisa de mais nada abaixo do que eu. Então o que ele fez? Com a tecnologia de milhões, bilhões de anos, não interessa, ele conseguiu se fractalizar e criar o seu próprio universo, mas o seu próprio universo holográfico.
E aí tem uma briga também desses três, que um fez isso e os outros não concordaram. E aí a gente entra na questão de ovo cósmico e um monte de outra coisa que já foi relatado em diversas religiões. Mas é uma seara que a gente vai abrir sem tamanho.